Por um momento, pense em quantos livros você não teria conhecido caso não houvesse uma versão dele disponível na língua portuguesa. Quantos personagens icônicos e inesquecíveis que soltariam só palavras sem sentido por conta da barreira de um idioma diferente. Seja no inglês, francês, espanhol, italiano, as palavras chegam até nós e são compreendidas. E por isso temos muito a agradecer ao trabalho do tradutor literário, tema do nosso episódio de hoje. Pronto? Então pega o seu café e vem comigo para mais um Literando. Eu leio porque a leitura é a forma mais completa de entender o ser humano. Quem disse isso? Matheus de Souza, tradutor literário e o nosso convidado de mais um episódio do Literando de hoje. Matheus, seja bem-vindo ao Literando, é um prazer falar com você. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Convite fantástico para falar de uma atividade sem a qual acho que boa parte desses livros aqui não estariam entre nós. É verdade. Inclusive, explica pra gente o que faz um tradutor literário afinal. O tradutor literário é responsável por traduzir uma obra de um idioma estrangeiro para, no nosso caso, o português brasileiro, tentando dar aos nossos leitores uma experiência mais completa de leitura. Não só traduzir o sentido literal do texto, mas fazer com que aquele texto funcione em língua portuguesa. Então, se é um poema, vai ser lido como poema, vai causar tudo o que um poema causa em português. A palavra traduzir vem do verbo em latim traducere, que significa conduzir ou fazer passar de um lado para o outro. O ofício da tradução vai além da simples escolha de palavras e significados. E o que mais faz parte do dia a dia dessa carreira? É uma atividade que me acompanha há muito tempo. Começa como um passatempo, acho que para muitos tradutores literários inicialmente é isso, é um passatempo. Mas com o passar do tempo vai ficando mais sério. Quando a gente vê, estamos traduzindo 125 poemas numa antologia. Inclusive, coisa que você fez não tem muito tempo. Conta pra mim como que foi essa experiência e que obra é essa? São vários poemas, vários autores gregos, várias culturas e contextos diferentes. Como que foi esse processo? Foi um processo que transcorreu ao longo de muitos anos, que acompanhou a minha vida como leitor. Poetas que eu admiro, aprendi o idioma, aprendi um pouquinho mais sobre o poeta, a cultura, e quando me via, estava me pegando, traduzindo aquilo, fazendo um exercício, tentando ver como aquilo ficava em português. Então é, por um lado, um ato de amor em relação a esses poetas, mas também a própria tradução, que aprendi muito com tradutores diversos, e ao longo desses anos, então, traduzi de vários idiomas, como você disse, grego antigo, latim, inglês, francês, poetas das mais diversas culturas. Nesse livro aqui, especificamente, a antologia Muitos Atalhos, publicada recentemente pela Mondro, começando com Homero, não tem como, e terminando com um poeta irlandês, Prêmio Nobel de Literatura em 1923, o Sr. William Butler Yeats. Alguns profissionais chegam a dominar mais de um idioma além de sua língua materna. E o mais curioso é que esse domínio também se estende a referências culturais, sociais e históricas do contexto original do texto. E é por isso que é um trabalho que envolve diversas etapas, para que as diferenças do idioma original soem quase invisíveis ao leitor final. Começa de forma autodidata. Nunca fiz aula, acho que de quase todos esses idiomas. Começou com o inglês, meus pais não tinham condição de me pagar um curso particular de inglês, eu aprendi por conta própria, e depois os outros idiomas foram acidentes do acaso. No caso do grego e do latim, que são idiomas mais antigos, aí já é uma excentricidade, assim, confesso. São idiomas que partem de uma curiosidade em entender uma cultura antiga que serviu como base para a nossa, né? As nossas, assim, porque o grego e o latim, em termos de ocidente, são línguas fundamentais. Mas começa com curiosidade, em entender como essas línguas funcionam,
E também muito em decorrência da obra desses poetas. Eu conhecia um poeta determinado, me interessava pela sua obra e queria ver como aquilo era no original. Tom, estilo, estética e, claro, sentimentos. Tudo isso é considerado em uma tradução literária. Não é uma missão fácil com nenhum autor. Agora, imagine receber a missão de traduzir Machado de Assis da língua portuguesa para a língua inglesa. A Flora aceitou a responsabilidade. Ela é norte-americana e especialista em nosso idioma. Eu já tinha aprendido espanhol na escola, eu fui aprender português na faculdade. E, por acaso, uma das primeiras coisas que eu fui fazer no primeiro ano da faculdade foi começar a traduzir. Eu descobri que foi uma cachaça, eu descobri a alegria que é você mergulhar dentro do texto de outra pessoa e assumir o desafio de recriar aquela obra, aquele efeito que ele provocou em você na língua original, você tentar provocar esse efeito no leitor da língua de chegada. E então foi uma bela surpresa para mim cair quase dentro dessa carreira de tradutora e tô nela há 15 anos já. Segundo o novo Atlas da Língua Portuguesa, o espanhol é a língua com mais traduções do português, seguido pelo inglês, francês, alemão e italiano. E vocês saberiam me dizer quais são os autores em língua portuguesa que mais foram traduzidos para outros idiomas? Paulo Coelho, autor brasileiro, lidera o ranking de autores mais traduzidos na língua portuguesa. É ele o autor de obras como O Alquimista e 11 Minutos. Seguem na lista escritores portugueses como José Saramago, Fernando Pessoa e Eça de Queiroz, além de outros nomes brasileiros, como Jorge Amado, Clarice Lispector e Machado de Assis. Foi, na verdade, um desafio que eu me coloquei. Eu entrei em contato com Machado com Memórias Póstumas pela primeira vez como aluna de graduação mesmo, como leitora, e eu achei maravilhoso, muito surpreendente, muito divertido, um clássico realmente vivo, no melhor sentido da palavra. E mais tarde eu cheguei à conclusão de que seria um excelente uso do tempo de um doutorado, que são anos debruçados sobre um único objeto de estudo. Pensei, a melhor coisa que eu posso fazer com esse tempo, com essa dedicação, é trabalhar numa tradução de uma obra que realmente exija muito tempo, muita pesquisa, muito cuidado. Já tinha traduções de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, para o inglês, mas, enfim, é uma longa história. Eu estava traduzindo outro livro, que era uma análise da obra machadiana, e dentro disso eu acabei percebendo que tinha espaço para uma outra leitura do romance que fosse realmente fincada, sobretudo na história, na realidade do Brasil do século XIX. E isso ficou como um chão, assim, como uma provocação. Acabei abraçando isso para o meu doutorado, mas isso como desafio intelectual, assim, eu queria ver se eu conseguia, como é que ia ficar, e só depois que eu tinha terminado, que eu estava satisfeito com o resultado, que eu comecei a procurar editoras, e eu fiquei, assim, eu não sou uma pessoa otimista por natureza, então eu fiquei muito surpresa e muito feliz, obviamente. Aqui no Literando, nós já conversamos sobre as obras da escritora cearense Raquel de Queiroz. Mas talvez você não sabia essa curiosidade sobre ela. Raquel também foi uma tradutora habilidosa, chegando inclusive a traduzir obras de Jane Austen, Emily Brontë e Dostoiévski. Vamos para uma pausa rápida e daqui a pouco voltamos com mais literatura. E seguimos com mais dicas de livros para a sua estante. Dicas sempre de leitor para leitor. Olá, me chamo Esdra Basílio, eu sou bibliotecária e também uma leitora. E hoje eu trago uma indicação de livro para você, que quer ampliar o seu repertório de leitura. E o livro que eu indico é esse aqui, Em Busca de Mim. É um livro escrito pela grande atriz hollywoodiana
Viola Davis. Nesse livro, ela fala sobre a vida dela, a trajetória dela, desde criança até os dias atuais, até o ano que ela escreveu o livro. Um livro belíssimo, se trata de uma grande obra, onde você vai se emocionar em várias passagens, então prepara o lencinho. É um livro ficou famoso porque é bem interessante a história de vida dela. Tem muita superação, muita inspiração, vale muito a leitura. Eu gostei bastante, tenho certeza que você também vai adorar esse livro. No mundo acadêmico das universidades, existe uma área de pesquisa chamada Estudos de Tradução Literária. Esse campo investiga os processos e práticas envolvidos na tradução de textos literários. Apesar do foco ser o ato da tradução, ele se conecta com outros conhecimentos, como a linguística e os estudos culturais. E eu conversei com a professora Neuda, especialista em literatura de língua estrangeira e estudos de tradução. Esse campo de tradução literária é, ao mesmo tempo, um campo acadêmico rigoroso e um exercício de sensibilidade estética. Nós temos algumas universidades que oferecem a graduação específica em tradução. Não é o caso nosso, né? Nós oferecemos na UFG a graduação em letras, línguas estrangeiras, letras, língua materna, letras, livros, tradução e interpretação, mas não especificamente tradução em que haveria mais trabalho sobre os textos literários. Mas se a gente fala desse amplo campo, nós estamos falando mesmo, como eu disse para você, é um campo acadêmico muito rigoroso, porque se trata de colocar o mundo em contato, né? De nos permitir falar com outros autores, não só de outros lugares, mas de outras épocas, né? Conversar com os mortos, literalmente. Então, eu falei para você que se trata de um exercício de sensibilidade estética muito grande, porque pense em traduzir James Joyce, por exemplo. Vamos falar de Ulisses. Em Ulisses, ele tem, numa única frase, às vezes, tem neologismos, tem uma estruturação sintática absolutamente distinta do que a gente vê no inglês, tem referências contextuais, culturais, e numa frase só é preciso que o tradutor consiga trazer para o público brasileiro, né, no nosso caso, esse sentido, mas sem matar a beleza da forma. Quais são os desafios que um tradutor enfrenta no seu dia a dia? Para cada obra há um desafio específico. No caso da poesia em especial, é fundamental tentar escrever um poema que funcione em língua portuguesa, mas que não se afaste demais do original. Então você precisa respeitar determinadas escolhas do texto. Não só escolhas vocabulares, mas também escolhas formais. No caso do Orwell, por exemplo, eu percebi que muitos dos seus poemas são metrificados e rimados em língua inglesa. Eu não posso entregar uma tradução literal em língua portuguesa porque eu estaria privando o nosso leitor de uma experiência mais completa e não estaria respeitando a vontade do poeta que escreveu, afinal de contas, um poema e não um texto em prosa. Então é importante conseguir fazer escolhas que funcionem em níveis textuais diferentes. Não só aproximando-se do que o original diz, mas também da forma como ele diz. Ao reescrever um texto, o tradutor passa também a ser autor? Esse é um questionamento feito por diversos estudiosos do campo dos estudos literários. Referências diferentes, trocadilhos, humor, são muitas nuances. Por isso, é tão difícil encontrar um equilíbrio entre lealdade e naturalidade. E é claro, isso torna ainda mais essencial contarmos com bons profissionais. Tem essa questão de ser aberto para a compreensão de que trazer o texto ou viabilizar o acesso de um texto em outra língua para um público-alvo brasileiro, né, no nosso caso, requer essa sensibilidade de percepção do sentido e de obter o equilíbrio entre
o sentido que o autor original deu ao seu texto e a forma como o nosso público leitor realmente vai poder entender. Então, o que é necessário para fazer isso? Primeiro, um conhecimento muito bom de língua materna, né? No nosso caso, o bom tradutor tem que ser excelente em português. No primeiro momento era só a língua, era a gramática, era a pronúncia, era esse desafio de adquirir uma nova língua. E quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer traduções, quando eu comecei a estudar música, literatura, cultura, quando eu fui realmente fazendo uma imersão no Brasil e criando uma relação de paixão mesmo à distância, tudo isso sem ter pisado no país, aí que a língua ganhou corpo, ganhou força e que eu realmente me senti dentro dela e com mais confiança para justamente operar uma transformação tão delicada quanto é uma tradução. De lá para cá, enfim, eu terminei minha graduação, foi em espanhol e português, meu doutorado foi em literatura lusófona, enfim, do mundo lusófono, e desde 2017 eu moro no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, meu cotidiano se passa em língua portuguesa, minha mulher é brasileira, minha vida se passa em português. Uma má tradução deixa vestígios que chega até o leitor final. Por isso é importante que o tradutor esteja ciente da responsabilidade de traduzir palavras, linguagem e intenções do autor original. Eu acho que quase todo mundo já se deparou uma vez ou outra com uma tradução não boa, né? Uma tradução ruim. E às vezes é desastroso o efeito. Então, se nós pensamos, por exemplo, quando essa opção tem que ser feita, essa escolha tem que ser feita entre a forma ou o sentido, ou até dependendo do que é dialogado com a editora, né, da negociação que é feita com a editora, ou às vezes o trabalho de revisão também acaba interferindo nisso, porque a tradução ela é sempre multimãos, né? É algo que afeta o sentido, o público perde do estilo, perde informação, perde não só informações talvez irrelevantes ou não tão importantes, mas às vezes perde informações importantíssimas, né? A ferramenta principal do tradutor, claro, é um bom conhecimento da língua da qual ele traduz, mas o conhecimento imprescindível é um bom conhecimento da língua portuguesa, em todas as suas variantes. Português popular, o português erudito, da poesia, da notícia, do diálogo, porque sem isso o tradutor não tem repertório. A arte da tradução está nisso. Você analisa o texto original e você tenta encontrar correspondentes funcionais do que está ali no texto original para fazer uma coisa que funcione em língua portuguesa. Então, é uma formação contínua que é alimentada pela curiosidade e por muita leitura. Estantes viram aeroportos, pontes para mundos que não poderíamos acessar se não fosse possível vencer a barreira do idioma. Viajamos no tempo e atravessamos culturas distantes, mas que, de repente, estão perto. A distância de alguns parágrafos. E assim, pouco importa aonde estão os pés do leitor. Não há de haver distância tão grande que não possa ser vencida pela literatura. Daqui a pouco voltamos com mais literatura. J'ai vécu 6 ans à Paris, mais je suis né dans le sud-ouest de la France. Okay, more used to US English.
Você já pensou em aprender um novo idioma? Há pesquisas que mostram que aprender uma nova língua melhora a concentração, criatividade e até retarda o envelhecimento. E hoje a gente conhece um pessoal que, além de tudo isso, também ganham novas amizades enquanto aprendem um novo idioma. E o melhor, gente, fazem tudo isso enquanto tomam um cafezinho. 안녕하세요. 제 이름은 세시예요. 저는 한국어를 공부해요. Bonjour, je m'appelle Marcos et je viens ici pour apprendre le français. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis français, j'habite au Brésil depuis 6 ans et je viens au Luis Café pour parler le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Hallo, ich bin Leonora und ich lerne Deutsch. Me interessei pelo estudo do francês e comecei a estudar desde 2021. Janeiro de 2021 eu decidi que eu queria aprender francês. E nisso de ficar estudando sozinho eu não sou muito de aula, então eu fui muito autodidata, assim. E aí eu fiquei muito sozinho nessa. Eu não tive escola de inglês, ou escola de francês com outros participantes, né, para ter um contato. Então eu acabei ficando idealizando que eu poderia trazer pessoas para o café para falar em francês. E nisso eu conheci um, conheci outro e comecei a pensar como que eu faria para juntar pessoas que querem aprender outros idiomas ou querem desenvolver esses outros idiomas, né? Como que poderia ser um jeito? E fiquei pensando, até que um dia eu tive essa ideia dessas pulseiras, assim. Quem sabe um dia as pessoas colocariam a pulseira com o nome do idioma e se conectariam pelas pulseiras. E aí eu fiz o primeiro em agosto de 2023 e o primeiro já lotou. O primeiro eu fiz só para inglês, só para testar, assim. Já deu muita gente. O segundo eu já coloquei qualquer idioma e desde então o Luiz Idiomas é um encontro mensal para conversar em qualquer idioma. Você coloca a pulseirinha e vem para conversar. Deu para ver pelo pessoal que tem coreano, tem russo, mandarim, e espanhol, italiano, então assim, desde os mais básicos até os mais diferentes. Então assim, acabou virando uma coisa fora do que eu imaginei, né? Eu gosto de dizer que eu falo inglês, é a primeira língua que eu aprendi, novinha, por obrigação mesmo, de meus pais sempre falarem que aqui a gente tem que aprender, é importante falar inglês e tal. Aí depois, quando eu fui ficando mais velha, eu fiquei muito curiosa pelo alemão, aí eu fiz um intercâmbio. E quando eu voltei do intercâmbio, eu percebi que aqui em Goiânia ia ser muito difícil de praticar. Então eu continuei estudando, eu nunca parei. Porque se eu parasse, eu sei que eu ia esquecer. Então por isso que é importante praticar, né? Esse encontro do idiomas, ele funciona muito bem para mim, porque eu não tenho muita coragem de sair abordando as pessoas para falar outros idiomas na rua. Então aqui a gente chega, o Marcos, que é o proprietário, já coloca a pulseira e pergunta qual idioma você fala. E você fala inglês, alemão e estou aprendendo francês, que é o meu caso. Aí ele, tudo bem, você quer sentar em qual mesa? Eu quero sentar na mesa do inglês. Ele vai, me leva na mesa. Gente, essa aqui é a Leonora, ela pode sentar aqui com vocês? Aí arruma uma mesa. Então, esse acolhimento, esse meio de campo, facilita muito. Por isso que eu adoro esse evento. Então, aí você cansou de falar inglês? Pode ir no Marcos. Marcos, tem alguém aqui que fala alemão? Tem, olha lá, a pulseira dele ali é de alemão. Aí eu vou, ele já me leva, faz o meio de campo. Então, para mim, é muito importante. Então, eu sou francês, faz 6 anos agora que eu moro aqui no Brasil, 2 anos em Brasília e agora 4 anos em Goiânia. E eu descobri esse café, na verdade eu tomava um café dentro de outro café de Goiânia. E uma pessoa começou a conversar comigo, descobri que eu era francês e falou para mim desse encontro de idiomas aqui no Luis Café. Falou para mim, você tem que ir lá, você vai encontrar talvez outros estrangeiros, mas além disso você vai ter a oportunidade de conversar sobre cultura francesa, mas também sobre cultura brasileira, outras culturas internacionais. Então eu cheguei assim. E aqui acaba que a gente fala outras línguas, mas não é só praticar a língua, é descobrir uma outra cultura, seja com as referências literárias, cinematográficas. Isso mesmo que eu gosto aqui. Eu posso falar sobre a minha experiência aprendendo português. Nunca tomei uma aula teórica de português. E eu aprendi o português de um modo muito mais
rápido do que meu aprendizagem do inglês, que meu aprendizagem do inglês na escola era muito acadêmico e parecia que eu não percebia tanto o valor de falar a nova língua. Aqui, na imersão no Brasil, nesses eventos, eu vejo diretamente o que o fato de falar outra língua, de entender outra cultura pode trazer para mim. Eu cresci no inglês, comecei desde pequenininha, eu tenho família que mora fora, então sempre foi essa cultura para mim, estudar e falar inglês e querer sempre crescer nessa língua. E tirando o inglês, também tem o francês, que eu estudei durante uns 2 anos por aí. Só que, quando eu comecei a estudar coreano, eu vi que eu não tinha tudo. Porque quando eu era mais nova, eu achava que eu tinha o mundo na minha mão com o inglês, que era o suficiente, que eu ia conseguir chegar muito longe com o inglês. Mas aí você sai desse eixo americano, vai para o eixo europeu, lá para a Ásia, e você vê que não é assim, que existem pessoas que não falam inglês, que elas não têm essa cultura e que, por exemplo, o idioma que eles aprendem como secundário é, por exemplo, o chinês, o japonês. E eu falei, gente, eu não sei nada, basicamente, é isso. Então, veio esse start de começar uma outra língua, de buscar aprender mais e querer aprender mais. E você aprende tanta coisa, você assiste filmes que às vezes não tem tradução para o seu idioma, você conhece cantores, você começa a querer conhecer esses países e você se aprofunda num outro mundo que você não teria se você não soubesse. E quem se junta a esse grupo aqui não tem jeito, tem que vencer a timidez e arriscar falar em um novo idioma. E com a ajuda do Max, eu vou tentar aqui arranhar um pouquinho do francês. Vamos ver se vai dar certo. Je m'appelle Jessica, j'aime parler de littérature. E aí, será que deu certo? What else about your things, about your business? I like games, like a lot of games. There are more Englishes in the UK. Meu nome é Pedro, eu falo inglês, francês, me comunico em espanhol, em italiano. O que mais me fascina é você ter a oportunidade de aprender mais sobre a sua própria cultura, sobre o seu próprio idioma. Porque você aprendendo um idioma novo, que faz parte de uma outra cultura, né, você se vê diante a essa diferença, você descobre essas diferenças, né, sobre o seu próprio idioma, sua própria cultura. Gosto muito de ler letra de música, poesia, livros, gosto muito dessa área artística e eu acho que ajuda muito. Eu sinto que o meu coreano melhorou bastante quando eu comecei a ler letras de música, por exemplo. Porque você pega uma letra ali e tem um pontinho da gramática que você não conhece. Às vezes você conhece todas aquelas palavras, mas aquele pontinho da gramática ali faz uma diferença totalmente no sentido. E aí você começa a destrinchar o que aquilo quer dizer, a linkar as palavras e tirando o fato de que ler uma coisa no idioma original dela parece que te aproxima da história, te aproxima do escritor, do conteúdo, abrir novas experiências. Eu sou apaixonado com a literatura francesa, então eu sempre tive esse gosto, mas uma das primeiras coisas que eu fiz chegando nesses eventos foi perguntar para os brasileiros que tipo de livro que eu poderia ler para descobrir e aprender a língua e ter essa imersão na cultura mesmo. We read to know you're not alone. Ou, em português, nós lemos para saber que nós não estamos sozinhos, já dizia um dos meus escritores favoritos. Seja em português, francês, alemão, italiano, coreano ou em qualquer outro idioma, os livros podem ser a sua ponte para um mundo bem mais amplo. Até o próximo Literando.